Bom dia, meus amigos. De novo aqui estamos juntos no nosso encontro semanal, todas as terças-feiras pela manhã, com o nosso Café com Mauro, não é mesmo? Parte do grupo Ampliando a Consciência, que é o nosso grupo de estudos, o nosso grupo de capacitação de nós mesmos do projeto Acolher Perdas e Luto, não é? Estamos sempre juntos no nosso Ampliando a Consciência para que a gente possa crescer cada vez mais, nos espiritualizarmos cada vez mais, aprendermos a nos desenvolvermos cada vez mais moralmente falando, não é? Para aprender cada coisa que a gente aprende, cada vez mais preenche a nossa consciência e o nosso espírito. E a gente carrega isso tudo conosco na nossa estrada evolutiva, não é? Lembrando a vocês que nosso Ampliando a Consciência tem aí uma programação extensa para todos, e então tem para todos os gostos, para todos os horários, quando pode, quando não pode, e além disso fica tudo gravado no nosso canal do YouTube, não é? Fica tudo lá, Projeto Acolher Perdas e Luto, lá no nosso canal do YouTube, todos os nossos programas e todas as nossas gravações também. Lembrando que segundas-feiras, olha, a gente tem o bate-papo sobre o Evangelho, às terças-feiras o encontro com o Evangelho, quartas-feiras, para quem tem muita dúvida, muitas questões sobre espiritualidade, nós temos o Espiritualidade Perguntas e Respostas. Na quinta-feira, muito estudo, muita palestra, muita conversa sobre assuntos variados no Jornada do Conhecimento, com muitos convidados também. E sextas-feiras, o Encontro Consagrado, como vocês sabem, a cada sexta-feira sim, sexta-feira não, a gente tem a programação do Encontro Consagrado, que é um programa bem legal também, que todos nós gostamos de fazer. Quem já participa do Ampliando a Consciência, maravilhoso, estamos sempre nos encontrando. Para quem ainda não faz parte, é só clicar no nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br e lá no ícone, lá na página principal, o ícone Quero Estudar. Clicando ali, você vai ser direcionado para um formulário, preenche o formulário e você começa a participar do Ampliando a Consciência juntamente conosco. E é exatamente no Ampliando a Consciência que estão e as perguntas dessa semana do nosso programa de hoje. Estamos falando do terceiro episódio da Lei de Conservação, a terceira parte da Lei de Conservação, onde nós vamos responder aí as perguntas e as questões que vocês mesmos trouxeram para nós, não é? Durante esse tempo dessa semana que passou aí. Tivemos a parte 1 e 2 da Lei de Conservação e hoje a gente traz as questões que foram enviadas para nós. Tem bastante coisa aqui, porque o pessoal gosta mesmo de perguntar, né? Então a gente pode começar, por exemplo, ó, entre algumas que eu tirei aqui para vocês, que eu acho que são legais, a Juliana, ela trouxe uma pergunta interessante, que passa pelo instinto de conservação. Ó, a Juliana falou para a gente assim, se eu matar uma pessoa porque esta pessoa vai me matar, está errado ou está dentro da lei de conservação com base no instinto de sobrevivência? Se eu matar uma pessoa porque ela vai me matar, isso está correto? Essa é basicamente a pergunta da Juliana, não é? E aí, Juliana, dentro de todos esses conceitos que nós temos aprendido aí, né, durante toda essa nossa jornada no projeto Acolher Perdas e Luto e no Ampliando a Consciência, você e vocês que estão assistindo acham que se eu matar alguém, porque essa pessoa vai me matar, está correto? Nós falamos sobre respeito à vida, dentro da lei de conservação também. Mas nós também falamos sobre instinto de conservação. Eu também me lembro, não é? Então, onde é que fica esse limite, não é? Onde é que está o limite dessa ação, né, do crime, do assassinato? Eu acho que, Juliana, vai sempre estar de acordo com essa nossa caminhada evolutiva e como a nossa consciência está se desenvolvendo com relação às leis divinas e com relação à própria vida em si, não é? É muito difícil a gente se colocar numa situação como essa, porque eu, por exemplo, nunca vivi essa situação, mas sim, sei de pessoas que viveram. Agora, é dado a nós o direito de retirar a vida de uma outra pessoa? Nós sempre sabemos e sempre ouvimos dizer que não, não é? Que o único que tem o direito de retirar a vida de alguém seria Deus, não é? Mas ainda assim, nós sabemos que existem pessoas que retiram a vida, né, dos outros. Nós sabemos disso. E tudo isso faz parte de um processo evolutivo,
um processo de desenvolvimento da consciência, um processo de aproximação, autoaproximação de Deus e das suas leis. Então, dentro de um processo evolutivo e de um desenvolvimento de consciência, existem aí as nossas quedas, os nossos aprendizados a partir dos nossos erros, não é? E sabendo que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e que tudo aquilo que nós fazemos gera consequências em nós, no próximo e no planeta, não é? Então nós vamos nos ajustando diante disso e desenvolvendo a nossa consciência, não é? Eu não sei dizer para você, Juliana, se eu estivesse numa situação como essa, se eu mataria a pessoa ou não. Eu não sou assim, provavelmente tão. A minha consciência não está tão plena de que talvez se eu estivesse prestes a morrer, talvez eu não matasse. Eu não sei lhe dizer. Mas eu sei lhe dizer que dentro da minha consciência eu já sei e já percebo que eu não tenho esse direito de tirar a vida de alguém. Mas o instinto de sobrevivência, o instinto animal pode falar mais alto dentro de mim? Pode. Pode. Eu posso sucumbir ao instinto diante da minha própria consciência. Eu posso estar mais próximo do instinto animal do que da minha moralidade, que eu ainda estou nos inícios, nos primórdios do desenvolvimento dela. Não é? Então isso vai depender muito de como a gente se encontra diante do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Mas tirar a vida de alguém? Não. Não está dentro da lei de conservação. Não é? Esta seria a sua resposta mais direta. Tirar a vida de alguém, independente da situação, não está dentro da lei de conservação, porque nós não temos esse direito. Mas que pode acontecer, e com isso nós vamos aprender com as consequências dos nossos atos, sim, isso pode acontecer com certeza. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, fantástica pergunta da Juliana, não é? Eu espero ter respondido da melhor forma possível, né? Maria do Socorro traz pra gente uma outra, ó. Guardar alimentos, ó, essa é boa também, hein? Guardar alimentos para um futuro quando achamos que podemos precisar é contrário à lei de conservação? Por que Maria do Socorro faz essa pergunta pra gente? Porque a gente falou que a lei de conservação, ela nos permite gozar dos bens terrenos, de tudo que existe no planeta, desde que nós estejamos suprindo as nossas necessidades. Lembram disso? Acho que foi lá no episódio 2, se não me engano. E na semana passada. E então ela pergunta: e guardar os alimentos? Porque a gente sabe que pode talvez passar uma necessidade. Como é que funciona isso? Eu diria, Maria do Socorro, o seguinte: se eu estou guardando algo com o intuito de realmente me alimentar e possibilitar a mim mesmo e a minha família suprir a necessidade de um futuro que eu tenho certeza que poderá acontecer, de passar uma necessidade básica, sim, você poderia fazer isso. Mas quanto tempo dura, né, essa situação do precisar no futuro para ela chegar? Você vai ter controle sobre isso? Quanto tempo duram os alimentos que você está guardando para esse futuro que talvez você ainda não saiba quando vai chegar? E quem foi que talvez a gente tenha encontrado na nossa caminhada pela rua, nos nossos afazeres do dia a dia, que estivesse jogado numa calçada, uma mãe, uma família, alguém que estivesse precisando se alimentar e nós estamos com o alimento guardado para um futuro que nós não sabemos quando vai chegar? Consciência, não é? É a gente saber que, sim, eu posso, mesmo sem saber se esse futuro vai chegar ou quando ele vai chegar. É da minha consciência. Mas eu vou continuar guardando se eu olhar para alguém que está precisando se alimentar? O guardar esse alimento, ele faz parte da minha necessidade atual, da minha necessidade básica atual? Ou ele está como um excesso dentro da minha despensa, quando eu poderia alimentar aquele que eu acabei de encontrar ali embaixo no prédio, na rua, sentado? Então tudo, gente, inclusive Maria do Socorro, vai da nossa consciência. Tudo vai da gente se colocar dentro de um processo evolutivo, mas também respeitando que existem outras pessoas que precisam também desse básico, não é? Então é só a gente se ajustar e se colocar aí, a gente vai saber direitinho se a gente está dentro ou não da lei de conservação. Perfeito?
Espero que a gente esteja aí respondendo bem, né? João Cláudio trouxe outra pra gente, ó. O que dizer dos fazendeiros que produzem mais que o necessário para o comércio das carnes e dos laticínios visando os lucros somente? Isso é fácil, né? O que a gente vai dizer dos fazendeiros que estão produzindo mais do que o necessário? Se a própria pergunta já traz mais que o necessário, nós já estamos falando de supérfluo. E se nós estamos falando de supérfluo, nós já estamos contrários à lei divina. Se ele ainda está visando somente os lucros financeiros, daí a gente tem um problema de desenvolvimento moral. Percebe? Vamos lembrar, gente, que está tudo dentro de um processo evolutivo individual e coletivo, não é? A gente tem que lembrar sempre disso. Que são lições a serem aprendidas pelo indivíduo, pelo ser em si, mas através de ações que vão refletir no planeta como um todo. Então, a ação dele de visar somente o lucro está acarretando para ele algum tipo de responsabilidade que ele vai ter que dar conta depois, não é? Mais cedo ou mais tarde. Mas isso a gente não pode esquecer que está refletindo também nas outras pessoas e no planeta. Se a gente quer passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, se a gente quer fazer um upgrade no nosso planeta, nós temos que fazer o upgrade no nosso hardware, né? Como a gente chama, em nós mesmos, né? No hardware e no software, né? Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Então a gente pode perceber sim que ele pode visar o lucro porque ele depende desse lucro para poder dar emprego a várias pessoas, para poder alimentar a sua própria família e através desse lucro e desse além que ele produz, ele também pode alimentar famílias numa ação social. Olha a diferença do contexto. Então esse a mais está sendo utilizado para suprir as necessidades básicas de outros. Então aí ele está dentro da lei de conservação. Agora, visar somente o próprio lucro para botar o dinheiro dentro do bolso e guardar esse dinheiro e jogar fora o que é supérfluo, porque eu não vou dar para ninguém porque eu não estou vendendo e eu não vou dar para ninguém de graça, não precisa pensar muito para a gente chegar a uma conclusão de que, né, não está bem correto isso aí, que vai acarretar sim uma certa consequência nesse ato desse fazendeiro, não é? Eu acho que a gente chega bem por aí. A Renata trouxe para a gente uma que é legal também. Tem mais ou menos a ver com a pergunta do João Cláudio, mas num outro contexto. Olha só que legal. Eu vou ao supermercado, diz a Renata, e eles não doam os alimentos que sobram no final do dia, porque dizem que não podem doar por questões de saúde, porque pode fazer mal a alguém. Não seria melhor que eles doassem? Pois é, Renata, aí a gente tem duas coisas, né? E voltamos à consciência, né? Mas a gente tem duas coisas bem básicas, bem legais para a gente pensar. Primeiro, está o dono do estabelecimento pensando realmente na saúde daqueles que podem vir a consumir o excesso dele, do supermercado dele? Sim, ele pode estar pensando nisso, né? Mas numa situação como essa, ele ainda assim poderia doar algumas coisas, porque tem coisas que não são perecíveis, talvez, não é? Se tudo é perecível e tudo já está num processo de putrefação ou de estragar fácil e tal, sim. Se a consciência dele está dizendo, sim. Agora, se existe um trabalho dentro do supermercado que poderia ser desenvolvido em todos os supermercados, né, gente? Se a gente parasse para pensar, de que vai chegando ao final do dia, existe uma equipe que vai separando essas coisas, chegando no final do dia ou no final, né? Que vai separando, uma equipe que vai separando essas coisas para poder, ao final do dia, sim, doar para uma pessoa, uma entidade ou, filantrópica, alguma coisa assim, ou para as pessoas, né? Para os moradores de rua, coisas assim. Acho que talvez pudesse existir, porque nem tudo vai estragar, não é? Por mais que o próprio supermercado não possa usar para o dia seguinte, nem tudo está estragado. Então tudo isso vai da consciência de quem está dirigindo e gerenciando essa situação. Vai de nós mesmos, quando jogamos comida fora e não doamos a comida para quem precisa ou para quem está passando fome ali do lado da nossa casa, talvez, ou na rua onde a gente sempre passa. Então, o dono do supermercado pode ser nós mesmos. Nós podemos nos colocar ali no lugar dele para pensar como é que a gente ia agir. Porque, lógico, ele precisa pensar em tudo, não é? Ele precisa pensar, inclusive, que existem pessoas
com uma consciência também nem tão desenvolvida, que podem vir e processá-lo porque ele deu uma comida e eles podem falar que a comida estava estragada. Então é uma situação muito complexa, mas que pode ser remediada, sim, se a gente tiver uma equipe que faça da maneira correta. Se o dono do supermercado souber fazer da forma correta e quiser despender tempo e dinheiro numa ação social, não é? Que pode vir a ajudar, sim. E aí a gente vai conseguindo aos poucos, através de ações individuais, a melhorar todo esse planeta e retornar para aqueles que passam necessidades básicas aquela porção que é deles dentro dos bens terrenos. Porque os bens terrenos existem para suprir as necessidades básicas de todos, já diz a lei de conservação. Se falta para alguém, é porque o outro está usando ou jogando fora. Então, Renata, eu acho que é por aí, né? Vamos nos colocar como donos do supermercado e vamos ver o que é que nós estamos fazendo para dentro do nosso supermercado com relação a isso. E talvez a gente possa ir até um pouquinho mais longe, a gente possa tentar sentar com o dono do supermercado, o gerente, e trazer uma ideia para eles, para a gente poder de repente fazer uma ação social, não é? Porque talvez seja muito fácil para cada um de nós, todos nós na verdade, julgar, condenar, falar que não faz, não é? Mas que tal se a gente passar a ação e sentar com os donos do supermercado, das mercearias ou da padaria ou de que lugar seja para fazer uma ação social e nós ajudarmos isso a acontecer? Hashtag fica a dica, né? Acho que ela é uma boa, não é? A gente sair do pensamento e partir para a ação também é legal, não é? E a gente tem aqui uma outra pergunta. A Zeilda traz a questão da alimentação da carne, né? Como eu sei se eu preciso ou não comer carne? Aí, Zeilda, você traz uma situação bem interessante, né? Como é que a gente sabe se precisa ou não? Eu falei lá no programa passado que eu sou vegetariano, não me alimento de nenhum tipo de carne de qualquer forma, de qualquer animal, né? Nem peixe, nem carne de vaca, nem carne vermelha, nem peixe, nem frango, nada. Absolutamente nada. Frutos do mar, nada, nada, nada. Mas eu fui buscando e percebendo essa minha não necessidade de me alimentar de animais, não é? A partir do desenvolvimento das minhas questões, das minhas colocações, da minha consciência, das coisas que eu acredito, não é? Que é principalmente por respeito à vida em si. Nós precisamos nos alimentar de carne? Eu acho que grande parte da humanidade dentro do processo evolutivo do próprio planeta, sim, precisa, porque tem proteínas, porque tem tudo isso. Eu não sou um médico, eu não sou uma pessoa, um expert para a gente poder falar sobre isso. Mas eu acredito que sim. Mas essa alimentação, eu volto a dizer, né? Ela está sendo feita com base nas necessidades básicas. Eu preciso comer todos os dias? Talvez não, talvez a gente possa fazer um exercíciozinho aí e começar a tirar um diazinho de carne vermelha da nossa alimentação, talvez. Não é? Então a gente só vai saber se precisa ou não se a gente experimentar outras coisas, se a gente for saindo dos nossos hábitos e experimentando outras coisas. E logicamente isso vai de acordo com a nossa necessidade física, não é? Você não vai se privar de uma coisa que vai te enfraquecer, também não. O próprio Chico Xavier, Emmanuel, disse a ele que voltasse a comer carne, né? Porque o organismo dele não iria sobreviver sem a proteína animal. Então, cada um tem a sua necessidade, sim, mas quem vai descobrir isso, se precisa ou não, somos nós mesmos, a partir de tentativas e erros, né? Que a gente vai tentando ver se a gente consegue ou não. Mas eu acho que todo mundo pode fazer um esforçozinho sim e diminuir o consumo da carne vermelha, até porque a gente pode com isso ajudar no equilíbrio do planeta, diminuindo até mesmo a matança desnecessária e supérflua e excessiva, não é? Dos animais. A gente tem que pensar sobre isso também. Nós podemos sim fazer a nossa parte sempre. Sempre. Basta a gente olhar para a nossa consciência e perceber onde é que eu posso agir dentro desse processo, não é? 5 perguntas maravilhosas sobre lei de conservação. Eu acho que foi fantástico o programa. Eu acho que as próprias perguntas a gente conseguiu trazer várias coisas dentro das respostas, né? Além das próprias respostas às perguntas em si.
nós trouxemos outras colocações e com isso a gente finaliza o nosso programa de hoje e finalizamos também a lei de conservação, não é? E dessa forma, vou lembrar vocês que a gente também não se esqueçam, fiquem de olho na programação diária dos programas gravados que nós temos no Ampliando a Consciência, que são, na segunda-feira a gente tem o Depoimentos da Alma, na terça-feira o nosso café, que vocês já estão acostumados, não é? Na quarta-feira a gente tem o Minutos do Acolhedor, na sexta-feira o Conversando com Rosana de Rosa, não é? Quinta-feira a gente não tem programa de manhãzinha, e no sábado Dicas da Beta, que está sempre aí conosco, a Beta com dicas fantásticas como sempre. Os programas todos são maravilhosos, a gente sabe disso, né? Não se esqueçam que todos os programas, tanto os diários quanto os noturnos, estão sempre gravados e guardadinhos lá no nosso YouTube para vocês, Projeto Acolher Perdas e Luto. Acessem o nosso site, acessem as nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Procurem o Projeto Acolher Perdas e Luto, procurem o Ampliando a Consciência, abasteçam-se de bastante conhecimento e vamos evoluir de mãos dadas para um futuro melhor e para a gente poder alcançar lugares melhores na nossa própria vida. O meu muito obrigado a todos vocês e semana que vem tem mais com uma nova lei para que a gente possa falar aqui, para que a gente possa debater. Surpresa da próxima semana. Não vou falar o nome da lei agora. Vocês assistam e vocês vão saber. Até lá então e mais uma vez muito obrigado a todos vocês que nos assistem e até lá.